Começou. Aí, terceiro episódio do Taricast aí, continuamos com a Joana Dark, a revisão do livro, né? Então a gente começa aqui o capítulo de Dom Remy, né? Que é a vida oculta de Joana. Então a gente tem ali que em janeiro de 1412 nascia Jeanette, que é o nome real de Joana Dark, é Jeanette, a gente traduz isso pra Joana, ou Joaninha, como as pessoas chamavam lá na aldeia dela. E era no dia da Epifania, assim, ó. Então era a festa que, tipo, a igreja ela manifesta a manifestação visível de Cristo, né? Rei, Messias divino, na adoração que ele recebeu dos reis magos lá na sua consagração, na adoração que recebeu e na consagração pela teofania batismal e a inauguração do seu poder sobrenatural, quando ele realizou o milagre de Caná, como demonstra a liturgia desse dia, né? Embora cada um desses episódios ele tem uma festa própria hoje, né? A gente tem essa festa litúrgica porque ela prefigura a missão de Joana d'Arc. Então, basicamente, o desígnio da vida dela é justamente a consagração dele como rei, né? Então, toda a vocação de Joana d'Arc ela está assinalada por uma série de datas e circunstâncias providenciais que pontuam o caminho dela. Não foi do nada assim. Já tinham as coisas que indicavam sobre o que ia acontecer. Então, naquela noite lá, os contam as crônicas que tem escrito sobre Joana d'Arc, que os galos da cidade cantaram antes da hora, como arautos desta nova alegria, né? Que é a maneira que o Percival de Bolanvilles, que era o Duque de Milão, numa carta, ele escreve assim. Tem no livro da Regine Perrenot. Isso aí. Como arautos dessa nova alegria. E eles anunciavam boas notícias, né? Então, segundo Dom Debo, era uma alegria inexplicável que tinha se apoderado sobre os habitantes da cidade. Como dá pra lembrar dos pastores de Belém, né? Com isso aí. Então, comentando esse maravilhoso fato, o Marquis de La Franqueire, ele nos diz que Deus quis que no nascimento de Joana, como no seu divino filho, a terra pulasse de alegria para a chegada de sua libertadora. Assim ele narra lá a felicidade do povo, aqui, abre aspas, depois de assistir aos ofícios da bela festa da Epifania, os habitantes de Dom Remy sentiram repetidamente em cada casa e sem nenhuma razão exterior um sopro de alegria que penetrou em seus corações. Admirados, os bons aldeões questionaram sobre a causa do seu sentimento de felicidade, que experimentaram, mas ninguém os pôde esclarecer. Fecha aspas. Ou seja, a galera tava feliz lá sem saber porquê. A galera tava muito feliz. Então, a menina Joana d'Arc, ela era a quarta de 5 filhos. Os pais dela, Tiago d'Arc e Isabel Romei, que moravam na região da Lorena, num humilde vilarejo ali chamado Dom Remy, né, que dá nome ao capítulo, que eles contavam com cerca de 40 casas por aí. Não era um vilarejo grande, bem pequeno. 40 casas? Quase nada. Então, o nome do vilarejo é uma concentração de duas palavras latinas, Dominus e Remigius, que é senhor, né? Senhor são, Remigio faz referência a Dom Remigio, ou São Dom Remy em francês, que era o bispo de Reims, o qual no alvorecer do cristianismo ele tinha batizado o rei Clovis, né? Então isso aí terá um papel importante na missão de Joana. Então Dom Remy ela se situava na fronteira das duas Franças, que não era muito longe da posição dos Borguignões, que tinham se mantido fiel ao reizinho de Borges, né? Não cedendo poder ao inglês. Então essa pobre menina ela conheceu desde muito jovem o sofrimento da guerra, e apesar disso ela continuou feliz em meio às dificuldades do seu país. Muito perto, apenas 2 km de casa, ela ouviu um saque de Machei, que era uma aldeia tomada pelos Borguignões,
que em breve a cidade dela também seria devastada e ela precisou fugir com a família para salvar a vida. Então, em 1425, o Henrique de Orly, que era o bastardo de Savoia e chefe de uma gangue de vilões que atacava a região, ele dirigiu-se a Dom Remy para saquear as poucas coisas que haviam ali. E advertidos, os colonos eles exilaram na cidade vizinha de Neufchâteau, que deixando umas propriedades que foram invadidas ali na invasão. E quando eles regressaram, a proteção celeste ela ficou evidenciada ao notarem que tipo, a cidade tinha sido saqueada, a igreja foi incendiada. Uma das únicas casas que tinham ficado intactas era de família do Joana. Então, o exílio forçado ficou gravado na memória da pequena pastorinha, né? Que talvez por ter sido a única vez que Joana teve que deixar o seu lar antes de partir definitivamente. Então, isso marcou ela bastante, né? Você deixar seu lar aí porque saquearam, meio foda. É complicado. Talvez, assim, só talvez eu não entenda essa dor, porque ninguém nunca invadiu minha casa, saqueou e eu tive que me mudar de cidade. Nunca aconteceu, graças a Deus. Então, meio difícil a gente compreender aí essa dor que ela sentiu aí, né? A não ser que alguém aqui já tenha tido a casa saqueada e... Alguém teve a casa saqueada? Só pra saber. Alguém teve que se mudar de cidade. Ó, Voltaire teve aí, ó. Grande filósofo Voltaire. Francês também, hein? E grande. Então, apesar dessa situação de guerra, as crianças não deixavam de brincar e se distrair. E você pode ver esse comentário ali, tipo, da nossa camponesa, né? Da Joana d'Arc. Que mais tarde ia servir para acusar ela de feitiçaria. Então, abre aspas. Bem pertinho da cidade de Dom Remy havia uma árvore conhecida como Árvore das Mulheres e outra que chamavam de Árvore das Fadas, perto das quais havia uma fonte. Ouvi dizer que, que doentes com febre bebiam um pouco da água desta fonte para pedir saúde. Eu mesmo a vi, mas não sei se essa água curava ou não. Era uma grande árvore chamada Faia, que pertencia ao cavaleiro Pedro de Bourlemont. Às vezes eu ia lá, passeando com outras meninas, e fazia nessa árvore, com seus próprios ramos, guirlandas que às vezes trazíamos de volta conosco, às vezes deixávamos nela. Não me lembro se depois de chegar à idade da razão, dancei perto dessa árvore, mas naquele lugar, dancei e cantei muito. Fecha aspas. Então, como você pode ver, a Joana ela menciona o campo como um lugar de brincadeiras e recreação, e não como algo que ela cria com a fé. Ela, inclusive, ela duvida dessa árvore aí realmente ter uma coisa, mas ela fala, pô, sei lá se essa árvore fazia alguma coisa, mas achava muito fácil lá ficar brincando, ficar dançando. E a galera ficava, tipo, indo pra lá, porque acreditava nos poderes místicos da árvore. Ela só ia porque ela gostava de ficar brincando lá perto. Então, mais tarde usam isso aí pra acusar ela de feiticeiro. É tenso. Então, o pároco da cidade, que era o Padre Remy, ele, fazendo jus ao nome, né? Ele celebrava solenemente todos os anos a convenção de Clovis, né? O batismo lá de Clovis. Então, seu dia a dia, do dia de Joana d'Arc, a gente tem alguns testemunhos altamente ilustrativos, como do vizinho dela, que era o Simone Musni, que ele diz, abre aspas, fui criado com Joana, a Pustelli, perto da casa de seu pai. Sei que ela era boa, simples, piedosa e temente a Deus. Ia com frequência e alegria à igreja e aos lugares santos. Cuidava dos doentes e dava esmolas aos pobres. Fecha aspas. Também tem o tio da pequena, né? Da pequena Joana d'Arc ali, que era o Durando Lachar, que ele exerceu um papel importante na vida da sobrinha, e ele dá um testemunho bem semelhante. Abre aspas. Joana era minha parente por parte de minha mulher. Conheci bem Tiago d'Arc e Isabel, pais de Joana, a Pucé. Eram bons fiéis católicos também conhecidos. Creio que Joana nasceu na aldeia de Dom Remy e foi batizada na pia da igreja de Saint-Remy, né?
na igreja de São Remi. Então nessa mesma aldeia, Joana tinha um bom comportamento, era devota, paciente e a igreja com prazer. Confessava-se de bom grado e quando podia dava esmola aos pobres. Eu a vi tanto em Dom Remy quanto em minha casa em Bury, onde passou 6 semanas. Trabalhava com prazer, fiava, cuidava dos animais e desempenhava outras tarefas femininas. Fecha aspas. Também tem o testemunho de Isabel de Gerardin, que era uma amiga de infância que testemunha a heróica generosidade que ela tinha com os necessitados. Abre aspas. Acolhia os pobres e preferia dormir na cama. Acolhia os pobres e preferia dormir no chão. Na cama, no chão. Para que se deitassem em sua própria cama. Ela trabalhava com prazer, fiava, cultivava da terra com seu pai, fazia trabalhos domésticos e às vezes cuidava dos animais. Fecha as aspas. Ou seja, ela era muito generosa com as esmolas, que isso aí é testemunhado por várias contemporâneas dela, e que de bom grado ela distribuía os ingredientes aos pobres, dizendo que havia sido enviado para consolá-los, né? Então ela se mostrava trabalhadora, bem disposta, moralmente saudável, né? Piedosa, assim como alegre no dia a dia, e ela era fisicamente e mentalmente equilibrada. Bem, a gente tem aquela anunciação da missão de Joana d'Arc, que pouco depois dela ter feito a primeira comunhão, ela começou a ouvir as primeiras vozes celestiais. Ela começa a ir as primeiras vozes. No momento do Ângelus, do quintal da casa dela, ela tem um relato da visita surpresa vinda do alto. Abre aspas. Quando tinha 13 anos, ouvi a voz de Deus. A primeira vez que a ouvi, tive muito medo. Essa voz veio por volta do meio-dia, no verão, no jardim do meu pai. E eu não tinha jejuado no dia anterior. Escutei-a como se viesse do lado direito da igreja, vendo um clarão que vinha do mesmo lado que ela. E também vi um arcanjo, como que séculos antes havia aparecido a Virgem Maria. Apresentou-se para anunciar sua missão. Eu sou Miguel, o protetor da França, profetizou. Joana, é necessário que assumas outra forma de vida e realizes atos surpreendentes, pois tu és a escolhida pelo Rei do Céu para restaurar o reino da França e dar socorro à proteção do fim. Carlos, expulso de seu domínio. Tu vestirás como homem e, tomando armas, serás comandante de guerra. Todos os assuntos serão administrados conforme o teu conselho. Anos depois, durante o processo, quando um dos juízes pediu uns esclarecimentos, né, sobre o conteúdo da mensagem, ela disse: primeiro de tudo, ele me disse para ser uma boa menina e que Deus me ajudaria. E entre outras coisas, me disse que eu deveria partir em socorro do rei da França. Muito do que o anjo me disse está nesse livro. O livro que ela se refere aí é as primeiras atas do processo inquisitivo que foi realizado em Poitiers, que a gente vai ver lá na frente. Então, o anjo me falou sobre o lamentável estado do reino da França. Ela conclui assim, dizendo. E bem, ela simplesmente, depois de ouvir o tal pedido, né, ela respondeu com a humildade e realismo. Ela era uma camponesa. Fala, eu não passo de uma pobre menina que não sabe montar de cavalo ou comandar uma guerra. Que é a coisa mais lógica, né, velho? Se chega alguém a falar, você vai comandar uma guerra hoje, provavelmente não consegue nem galopar muito de cavalo aí. Talvez você saiba andar, mas não sabe nem galopar direito. Imagine uma guerra de cavalo. Porra, vai ser meio complicado aí. Se você é um camponês que mulher, né, ainda nessa época aí, que você o que? Fiava, botava umas batatas com seu pai, lavava uma roupa. Aí alguém chega, ó, vai andar de cavalo agora e vai liderar a guerra contra um país inteiro. Aí, complicado. Então, a objeção ou dúvida dela é bem sensata, né? Naquele momento, Joana ela não sabia que o conselho a qual se referia o anjo seriam as vozes celestiais que viriam visitá-la regularmente, né? Para guiar a cada passo. E elas não vão ser, essas vozes não vão se escalar nem nos últimos momentos da vida dela.
E durante o período de cativeiro, é o momento que ela mais ouviu as vozes aí, até 3 vezes no dia. Então, esse conselho ele é perpétuo, né? Até ela morrer, ela tá escutando voz. Depois, não sei, né? Acho que não. Porque ela já tava lá no céu, então, pô, escutar a voz como? Já tá lá, né? Mas aqui ela até morrer. Então, essa interferência do mundo celeste na alma da pastorinha, ela não foi algo normal e cotidiano para ela. Então, como qualquer indivíduo, ele sendo surpreendido por algo inusitado, né? No primeiro momento ele tem medo, que é natural, ainda mais quando é uma presença divina. E até então a Joana não tinha tido nenhuma relação direta assim, né? Com o plano divino. Então, é aquele negócio, o medo de Joana, ele nos mostra a violência que Deus faz à natureza humana, né? Aquilo ali de aparece, causa um temor instantâneo. Você nunca viu antes. Então, a gente colocando no lugar dela, a gente pode dizer que ela tava bem sensata. Ficar tipo, pô, e aí? Faço o quê? Pô, eu sou camponesa aí, você chega aí dizendo que eu vou liderar um exército, né? Então, nesse momento aí, ela era jovem ainda. Então, quanto a essa saúde física e espiritual, os testemunhos indicam que a donzela sempre se demonstrou em perfeito equilíbrio emocional, sem qualquer sinal de neurose, de histeria ou delírio místico, e muito menos qualquer sinal de possessão, como foi imputado posteriormente no processo, né? Então não há nenhuma única testemunha que veja Joana uma doente mental ou que considere alucinada. Então tudo o seu passado mostra a total normalidade, né? Normalidade ali. Diferente de alguns historiadores aí que tentam defender que ela era esquizofrênica. Agora você me explique como que a esquizofrênica camponesa simplesmente ganha da Inglaterra, né? Faz um general de guerra aí, pô. Estrategista, coroa um rei. A esquizofrenia aí era meio diferente, né? Assim, eu nunca vi nenhum esquizofrênico aí que, tipo, ele começou a ouvir voz, tá aí no outro dia. Nova, eu tô me evitando de falar disso aí, mas eu tô com essa coisa na cabeça desde o momento que falou de voz, eu começo a pensar já nisso aí. Inclusive, ele tirou um tempo pra ele mesmo e agora ele é um homem sério. Então, esse chamado, ela começou a se repetir 2, 3 vezes na semana, sem que a Joana quebrasse o segredo que ela mantinha sobre São Miguel. Também privado, ela, de forma espontânea e imediata, decidiu consagrar a Deus sua virgindade de corpo e alma. Então, ela fez um voto de virgindade. Então, mais tarde, o arcanjo ele apresentou as outras vozes, né? Que seriam Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que eram virgens mártires do século III. Elas eram conhecidas pela moça porque elas eram populares ali na região. E a primeira, ela era venerada na igreja de Mexi, onde foi dedicado um lugar especial. E a outra tinha uma imagem própria na aldeia de Dom Remy, que era a aldeia de Joana. Então a Joana, ela continua: São Miguel me disse que Santa Catarina e Santa Margarida viriam me ver e que eu deveria seguir seus conselhos, que elas haviam recebido ordem de me orientar e aconselhar, que eu devia acreditar nelas e que tudo isso havia sido ordenado por Nosso Senhor. Então, quando Joana ela vê as duas santas, ela fica surpresa, né, com o esplendor da visão celestial, que imediatamente ela colocou nas mãos de Santa Catarina e Santa Margarida o voto de virgindade que ela tinha feito diante do arcanjo. Então, as vozes começaram a chamar ela de Joana a Pucelle, filha de Deus, filha de grande coração. E ao assumir esse cognome, né, a menina estava sem saber, recebendo o seu grande destino. Então eu vou parar por aqui mesmo nessa parte, só sobre quando aparecem as vozes dela.
Aí no próximo eu continuo e faço um pouquinho mais longo, abro para comentário. Isso aqui porque eu tô cansado hoje, não teve tanta elaboração assim, não teve comentário nem nada. Então já vou encerrar aqui. Então, até a próxima.